E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Se você está chegando nesse vídeo agora e não me conhece, meu nome é Cleverson e eu sempre trago conteúdo sobre os animais, as plantas e a biologia sobre eles. Muito bem, o vídeo de hoje é sobre esse animal aqui que todo mundo conhece. Todo mundo eu já ia falar, já viu, mas só se for em zoológico, né? Mas não pessoalmente. Porém, uma pergunta muito interessante é por que as zebras têm listras? Não sei. Ou é branca com listras pretas ou pretas com listras brancas? A gente não sabe. Mas por que elas são listradas? Você perguntou isso? Pois é. Nesse vídeo, vamos desvendar um pouquinho sobre a biologia dessas listras que as zebras têm. Ficou curioso? Já sabe. Vem comigo para descobrir. Muito bem, mas antes da gente iniciar o vídeo, tem uma coisa muito importante, eu sempre esqueço. Like. Caprichar no like, se inscrever se é novo, se já é inscrito, agradeço muito. E o sininho para receber os próximos vídeos. Não esqueça o sininho, beleza? Então vem comigo. As zebras. Pois é, por que as zebras têm listras? Pois é um tema interessante porque não tem a ver somente sobre as zebras, mas sim sobre evolução. O principal motivo, não o principal, né? Porque é uma soma de fatores que leva ela a ter essas listras. Mas vamos citar um primeiro, né? Que é uma adaptação evolutiva. Para o quê? Contra moscas. Quê? Pois é, você deve estar se perguntando, mas como assim? Moscas? Como? Você deve ter pensado, é para camuflagem. Sim, em parte. Outra parte é para camuflagem. Um bicho desse, ó, pra você ver, nessa foto que você tá vendo aí, no meio de uma savana africana, branco e listrado, será que para você está camuflado? Talvez para o predador dele sim ele esteja. Porém, um dos motivos é esse que eu coloquei aqui. Ó, pra você ver, as listras têm, as zebras, desculpa, tem listras principalmente como uma adaptação evolutiva para se protegerem das picadas das moscas e motucas. Você vê? Então, você deve pensar, então eu vou ficar listrado também para ficar livre desses bichos, né? Realmente não, mas não. Você vai demorar anos e anos milhões de anos de evolução, né? Bom, é porque essas moscas, elas transmitem doenças para essas zebras. E os insetos, esses insetos, eles evitam superfícies listradas. E como assim, você está se perguntando? Provavelmente, eu não pesquisei a fundo, mas esses insetos que picam essas zebras, cliquei aqui sem querer, desculpa, eles evitam essas superfícies listradas, provavelmente por causa da sua visão, talvez. A visão dos insetos, alguns insetos têm visão muito boas, e eles talvez veem aquele local listrado, aquela superfície listrada, como, sei lá, um lugar que ele não consegue pousar, ou coisa, fica com medo, ou coisa do tipo. Então, é um dos motivos das listras. É tipo um repelente natural da sua pele da zebra contra esses insetos. E como eu disse no início, que o principal fator, não tem um principal fator para elas terem listras. Um dos motivos é esse, contra essas moscas. Os outros motivos é a termorregulação e também a camuflagem dos predadores, principalmente os leões, que eu coloquei aqui, que eles quebram a silhueta do animal. Não é uma camuflagem com uma distração, né? O leão não vai ver a zebra totalmente. Então tá tipo ali uma ilusão, ou coisa do tipo. E aqui ele diz assim, ó, eu coloquei aqui, ó, o do principal motivo, né? A principal teoria, assim por dizer. Eu esqueci de dizer isso, é uma teoria. Estudos indicam que o padrão preto e branco espanta moscas picadoras, como as moscas de tsetse, devido à forma como a luz reflete, tornando assim o pouso difícil para o inseto. Sim, então no caso é a luz, é a superfície. Como eu disse, eu não sabia, eu esqueci desse detalhe aqui que eu tinha colocado dessas moscas. Essas moscas de tsetse acho que só existem lá na África, não tenho certeza. Não estudei muito a fundo esta parte.
Mas aqui agora deu para entender porque o jeito que a luz reflete, né, devido à forma como ela se reflete do corpo, né, tornando difícil para o inseto pousar. Então, a primeira coisa que eu pensei foi isso. Já que é para repelir, para o inseto não atacar, então ele vai repelir de algum jeito, para ele não pousar ali na superfície da pele. Seria bom para a gente, como eu disse, né, por causa dos pernilongos, esses tenta picar nós, seria bom para caramba a gente ter assim, né? Mas infelizmente a gente não tem essa proteção natural. E essa proteção natural é muito interessante, porque talvez o branco, né, a parte branca das zebras, essa parte branca reflete o branco, todo mundo sabe que reflete muito mais a luz do sol, né? E o preto absorve todas as luzes, toda a luz, né, todas as cores, assim por dizer. Aí talvez essa reflexão a mosca fica desorientada, ou coisa do tipo, não consegue pousar. Defesa natural. E a termorregulação. As listras absorvem calor enquanto as brancas refletem a luz do sol. Como eu disse, ó, pra você ver. Aqui já é o contrário, né? Aqui é as zebras, elas regularem sua temperatura. Então as listras pretas vão absorver o calor para elas ficarem mais quentes, né? Enquanto as brancas refletem. Então ali tem tipo um equilíbrio, né? Branco e preto reflete a luz para não ficar muito quente, a outra absorve para não ficar muito fria. Então, fica ali um meio termo bacana, né? A diferença de temperatura entre as listas cria pequenas correntes de ar na pele, ajudando a refrescar o animal sob o sol intenso das savanas. Então, você tem que pensar que esses animais vivem sob o sol escaldante africano, de beirando aí os quase 50 graus Celsius, né? Naquelas savanas. Enfim. Agora, a confusão de predadores, dos leões, né? Quando ocorre em grupos, tem que lembrar disso. A evolução desses animais, das zebras, se ocorreu para chegar até esse nível que elas estão hoje, com essas listras e tudo mais, porque elas evoluíram em bandos. E aí vem a distração dos predadores. As listras criam um efeito visual de deslumbramento, como eu disse, é como uma ilusão, assim, que dificulta para os leões e hienas focarem em um único alvo, confundindo sua percepção em profundidade e movimento. Lógico que você tem que imaginar que os leões, grandes felinos de grandes portes, têm visões excelentes. Porém, por isso que as zebras desenvolveram esse padrão, no qual vai confundi-las, porque eles têm que atacar o quê? A cabeça, matar o bicho. Mas como tem várias listras e vários bichos juntos, confunde a mente deles, entendeu? Então é uma camuflagem misturada com o que? Ilusão, assim dizer. É muito chique isso. Bacana, né? É uma mistura assim. E além disso aqui também, a camuflagem ajuda a quebrar o contorno das zebras no ambiente, da grama alta e sombras, tornando-a menos visível para predadores, especialmente durante o amanhecer e o entardecer. Que no amanhecer, lógico, vai ter menos luz solar e ao entardecer também. Durante o dia intenso, vai ser mais fácil ver os grandes predadores visualizarem esses animais. Beleza? Então, o que vocês acharam do vídeo de hoje sobre por que as zebras têm listras? Deixe nos comentários aí para mim se você já sabia de alguma dessas características das listras delas, que é a camuflagem, repelir as moscas, etc., termorregulação, né? Você vê, como eu disse no início, não existe um fator principal. Ela tem listra por causa disso, só disso. Não. Evoluiu tudo junto durante milhões de anos. Porque todo mundo acha que a evolução é da noite pro dia, mas não é. Só ocorre e demora muito tempo. Então, ali no meio da savana africana, ela evoluindo e tudo mais, ela tinha que lidar com predadores, tinha que se camuflar para fugir desses predadores, tinha mosca torta direito em cima dela, então ela teve que desenvolver essas listas para sobreviver. Senão, não chegaria o que é hoje. Beleza? Então, se gostou do vídeo, já sabe. Like, inscrever-se no canal com o sininho ativado para receber os próximos vídeos. Beleza? Não esqueça nos comentários, deixa um comentário pra gente. E sugestões de vídeos aí futuros. Beleza? Então, ficando por aqui com as minhas amigas zebras se camuflando na savana. Vocês vão ficando por aí. Um grande abraço e até a próxima.